Aí, boa tarde novamente, a gente vai continuar a leitura, tá certo? Aqui nós vamos falar sobre o corpo neutro, o corpo eletrizado. Um corpo eletricamente neutro é quando tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, seria a soma das cargas iguais a zero. Então, se houver diferença entre o número de prótons e elétrons, ele será eletrizado positiva ou negativamente. Observe a imagem ao lado. Então vamos ver aqui a imagem. Então aqui a gente tem várias cargas, né? Positivo e negativo, positivo e negativa. Tá? Aqui está indicando o quê? Que o corpo é eletricamente neutro. Para cada um dos prótons existe um elétron. Então se a gente for aqui buscar, então por que acontece? Eu tenho um positivo e um negativo, né? Seria a mesma coisa que eu fizesse uma continha assim, mais 1 menos 1 vai dar 0, então ele vai ficar neutro, né? Então por isso que é essa comparação, ó, tá vendo? Então para cada situação, para cada próton, existe um elétron. Pode perceber que ambos estão casando, então quer dizer que essa partícula praticamente ela é neutra, tá certo? Vamos ver outra situação aqui, ó. O corpo eletrizado positivamente. Há mais prótons que elétrons. Então vamos perceber aqui, ó, os prótons são de cargas positivas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui elétrons, 1, 2, 3, 4. Tá? Então está existindo o quê? Mais prótons, que seria a carga positiva, do que elétrons. Então aqui o corpo está eletrizado o quê? Positivamente. Por quê? Porque é a maior parte que tem dentro desse corpo, tá certo? Seria a parte positiva. Corpo eletrizado negativamente, há mais elétrons do que prótons, tá? Aqui mais elétrons que prótons. Deu uma parte de focalização aqui, eu não sei porquê, estou aguardando ver se ela volta novamente. Voltou. Então aqui é o seguinte, se a gente for perceber, a gente tem mais negativos, tá certo, do que positivos nesse corpo, tá? O que diz que ele, né, um corpo eletrizado negativamente, tá? Então continuar aqui, ó. Princípio eletrostático. Partículas eletrificadas com bases de sinais iguais se repelem, enquanto as eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem. Então aqui a gente tem aquela situação, tá? Eu tenho duas cargas aqui. Uma desse lado é positiva e a outra é positiva também. Aqui é negativa e aqui é negativa. Então você pode perceber que nas setinhas aqui um está indo para esse lado e o outro está indo para esse lado. Então o que acontece? Eles estão se separando. Mesma situação aqui, tá? Eles estão se separando. Por quê? Por que eles estão se separando? Porque as cargas elétricas são iguais. Aqui é mais e mais, certo? Mais e mais, muito embora a bolinha está bem escura, mais e mais, e aqui é menos e menos. Então quando as cargas elétricas quando as cargas elétricas são iguais, elas se repelem. Aqui o que acontece? Aqui nós temos o contrário, uma carga elétrica positiva e outra negativa. Então quando as cargas são diferentes, elas se atraem. Então você observa pela seta que está mostrando aqui, tá? Está continuando a leitura. Tá? Princípio da conservação das cargas elétricas, tá certo? Tá? A soma algébrica, que seria uma soma algébrica, tá certo? Seria aquela parte matemática que você soma os elementos, tá? Das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado. É constante. O que é constante? Que ele permanece sempre o mesmo. Observe o exemplo. Observe o exemplo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho três cargas. A carga A, tá certo? A carga A, que ela está com... Carga A, que ela está com 5, menos 5 de carga. Aí também nós temos a carga B, que ela está com 2 de carga. E a carga C, que ela está com 0. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Observe esse modelo. Tá? A soma algébrica das cargas elétricas é essa daqui, ó.
Então aqui, esse símbolo aqui é um símbolo de soma, é um símbolo diferente para você, tá? Que geralmente aparece nas representações dos computadores, quando você usa Excel, esse símbolo aparece, que é o símbolo da soma, tá certo? Esse aqui é o símbolo da soma. Então isso daqui é importante você estar observando, conhecendo também. E aqui é o que seria o símbolo da carga elétrica. Então a carga elétrica que está acontecendo aqui, tá certo? Aí eu vou ter a soma da carga elétrica A mais a carga elétrica B, a carga elétrica C, tá certo? Somando as três, nós temos aqui. Portanto, então, portanto, o que vai acontecer? A soma da carga elétrica, menos 5, mais 2 e mais 0. Então, se eu pegar aqui, eu devo 5 e pago 2. Eu vou ficar com menos 3, tá? Porque aqui o 0 não vale nada. Então, o que ocorre aqui? Nós vamos pegar esse Q e colocar aqui como símbolo dele. Então, a soma das cargas elétricas ficou essa aqui, ó. Certo? Aí, continuando. Agora mesmo, após esse exemplo, após os corpos sofrerem alteração das cargas, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ficar como? A soma algébrica dessas cargas, né, depois, vai ficar assim, tá? Aqui a gente tem uma soma, tá certo? O que é esse apóstrofo que tá fazendo aqui? Isso aqui é um Q, que ele tem um símbolo em cima. Isso aqui é um apóstrofo, tá? Isso daqui seria a mesma coisa que a gente fosse aprender em imagem, né? Tipo assim, eu tenho uma imagem real e depois tem uma imagem virtual. Então seria como se fosse assim, falar assim, vamos supor, como que eu poderia dizer? Por exemplo, tem o filme do Homem de Ferro, aí depois o Homem de Ferro 1, depois o Homem de Ferro 2, tá? Então é uma sequência, tá certo? De situações, imagens ou modelos diferenciados. Então esse símbolo aqui, o que é apóstrofo A, mais a carga apóstrofo B, mais apóstrofo C. Então são três cargas elétricas, né? Que se modificaram depois da nossa soma. Como é que ficaria? Então, a gente teve o seguinte resultado, tá? Então, nós vamos ter aqui, ficou menos 2Q. Mas por que menos 2Q? Né? Menos 2Q. Tá? Então, nós vamos ver lá no início como é que era antes. Tá, ó, era 5Q, certo? Então, o que aconteceu? Com a nossa soma da carga algébrica aqui, tá? O que aconteceu com ela? A gente pegou, né, esse símbolo. Então, 5 menos 3 vai ficar 2. Então, vou pegar aqui, ó, menos Q. Pegar aqui, opa, tá aqui embaixo. Menos 2Q, mais 2Q, menos 3Q. Então, a gente fez uma comparação. Então, menos 2 com mais 2 vai dar 0. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar menos 3Q. Você pode perceber que nas duas situações deu igual, ó, tá vendo? Tá? Percebe que essas duas comparações deram igual? Então a gente tem o mesmo exemplo, só que analisado de formas diferentes, tá? De maneiras diferentes. Então lá em cima você observa que aqui, se eu pegar 5 menos 2 vai ficar 3 na soma das cargas elétricas. Se eu pegar aqui 2 menos 2, né, com mais 2 vai ficar 0. Então as duas vão se anular, tá? E vai sobrar só o 3, tá? Então a gente fez uma comparação dessas somas dessas cargas elétricas, tá? Então elas vão permanecer constantes, né, independente dessa soma, né, desde que isoladas, né, de uma forma constante. Então tá aqui. Isso aqui é um exemplo só, apenas, né, para dizer que existe uma soma, né, de cargas elétricas para você estar aí fazendo. Qual é a conclusão dessa meta? Veja bem. Assim, para um sistema eletricamente isolado, podemos escrever o quê? Qual é a conclusão dessas duas comparações? Tá? Nós podemos perceber o seguinte, que antes das trocas, nós fizemos uma situação aqui, vamos voltar para ela, tá? Aqui foi antes da troca. Tá? Então a gente trocou os valores aqui de cima por esses daqui, ó, tá? E depois das trocas, tá? Então aqui a gente percebe que elas são iguais,
tá? Em método de comparação. Então, o que a gente compara antes da troca e depois da troca. Ok? Então, daqui a pouco a gente continua, que tem mais coisa ainda.